Olá, eu sou o Andy. Você por acaso já assistiu o filme Coraline? Pra quem não sabe, Coraline ou Coraline e o Mundo Secreto é um filme de animação stop motion estadunidense de 2009, do gênero fantasia, escrito por Henry Selick e baseado no livro de mesmo nome de Neil Gaiman. Acho que a principal parte é explicar basicamente o enredo. Bom, Coraline Jones tem que se adaptar à vida nos apartamentos do Palácio Rosa, uma antiga casa em Ashland, Oregon. Depois de se mudar de Pontic, Michigan, seus pais ficam em casa. Charlie Mel tem que trabalhar e ignorá-la. Ela cruza com um gato preto e o Weebborn, ou Weeb, neto da senhorita que lhe deixa uma sócia de boneca de pano. Ele leva Coraline a uma pequena porta, com uma parede de tijolos atrás dela. Naquela noite, um rato saltitante leva Coraline de volta à porta. Agora um portal que leva ao outro mundo, um universo alternativo, onde os sócias, de olhos de botão de seus pais, a esbanjam de comida e atenção. Ao acordar, Coraline voltou ao mundo real e o Weeb conta como a sua tia-avó desapareceu. A Coraline conhece os moradores do Palácio Rosa. No andar de cima, o incrível Boxy, um excêntrico síndico russo que virou ginasta e dono do circo de ratos. E no andar de baixo, as artistas burlecas, aposentadas April Spinkett e Miriam Forsley e Spinkett, que lê folhas de chá para Coraline e alertam sobre um outro mundo, tanto que eles dão para ela uma pedra que consegue ver o outro mundo que há escondido. No livro fica mais fácil de entender como ela funciona. No filme ela não usa tanto isso. A Coraline, ela volta no entanto propositalmente atraindo os ratos saltadores com queijo e vê que seu outro pai tem um jardim maravilhoso. O outro Weeb, daquele outro mundo, a acompanha para ver os ratos do circo dançantes. Do outro Bombsky. Mano, é porque tem vários sócios no caso. Eu vou chamar basicamente o Bombsky de vizinho maluco russo, tá mais fácil assim. Quando a Coraline retorna novamente ao outro mundo, desta vez, durante o dia, o gato diz a ela que pode atravessar os dois mundos. Sim, você não me ouviu errado, o gato fala. Eu tô vendo que você não tem olhos de botão, mas se você é o mesmo gato, como é que tá falando? Mas eu falo. Pra mim, gato não fala. Não? Não. Bom, é claro que você é uma expert nesse assunto. Mesmo porque eu não passo de um gato preguiçoso. Ela assiste a apresentação de Spink e Forceblade, depois que a outra mãe se oferece para deixá-la ficar permanente, se ela tiver os botões costurados sobre seus olhos, o que horroriza a Coraline. Ela tenta desesperadamente adormecer, e mesmo depois de acordar, permanece no outro mundo. Quando ela tenta escapar de volta pela porta do seu mundo, a outra mãe se transforma em uma forma aracnídeo e a aprisiona, jogando-a em um espelho que leva a um quarto escuro. Bom, quando a Coraline vai jogar lá dentro, lá possui 3 fantasmas, que são 3 crianças, incluindo a tia-avó do Abel, que foi desaparecida. Elas contam a Coraline como a Beldan, a outra mãe, usou os bonecos de pano para espioná-los depois de costurar os botões sobre seus olhos. A Belda acabou devorando as suas almas e aprisionando-as. A Coraline pode libertá-los recuperando as essências de suas almas. Presas nos olhos das crianças fantasmas. Depois de prometer ajudá-los, o outro Weeb a ajuda a voltar para casa. A Beldan sequestrou seus pais, forçando a Coraline a retornar ao outro mundo como uma ponteira, ou já da Sra. Spink. O gato sugere para a Coraline que ela proponha um jogo, se ela conseguir encontrar seus pais e os 3 olhos. A Beldan deixará todos livres. Caso contrário, Coraline finalmente aceitará a oferta de Beldan. À medida que a Coraline encontra cada olho, partes do outro mundo ficam sem vida à medida que toda a dimensão se desintegra gradualmente. Durante a busca, Coraline encontra as roupas do outro Weeb, não sei mais falar, que estava usando em um mastro de bandeira, dando a entender que a Beldan o matou por ajudá-la a escapar antes. Por ter ajudado a Coraline a escapar. Bom, a Beldan assumiu sua forma final. O fundador da tia-avó do Weeb avisa que a Beldan não vai honrar sua barganha. Coraline engana para abrir a porta para o outro mundo real, alegando que os pais de Coraline estão por trás disso. Coraline joga o gato nela e pega o globo de neve com seus pais presos. O gato arranca os olhos da Beldan. Como último recurso, Beldan cria uma teia de aranha gigante no chão.
Coraline escapa por pouco pela porta, decepando a mão de Beldam. O globo de neve em casa é quebrado, e Coraline reencontra seus pais. Eles não se lembram da provocação, mas tendo terminado sua escrita, eles são agradáveis. Para Coraline, sua mãe compra as luvas, e eles planejam uma festa no jardim. Naquela noite, os fantasmas são libertos. Avisam Coraline que a Beldam está tentando pegar a chave pequena da porta. Quando Coraline vai até o poço para se livrar dele, a mão decepada de Beldam a ataca, tentando puxá-la de volta para a pequena porta da casa. O Rebel vem em socorro para ajudá-la e destrói a mão com uma grande pedra, para que eles possam finalmente se livrar da chave. No dia seguinte, todos os moradores dos apartamentos do Palácio Rosa vêm para a festa. Phoebe traz sua avó para que Coraline possa revelar o destino de sua irmã desaparecida. Bom, deu para entender basicamente o que acontece no filme. Esse aqui na verdade é só um enredo, mas vamos falar de umas coisas um pouquinho mais complicadas. Mas vamos começar com a parte mais fácil. Qual foi a recepção que esse filme teve? Coraline chegou a faturar mais de 16 milhões de dólares no fim de semana da estreia e foi indicado ao Oscar de melhor filme de animação. O filme foi parte da crítica especializada, como o Tomato Meter, de 90% em base de 269 críticas. O Rotten Tomatoes chegou ao consenso com sua vívida animação stop motion combinada com história imaginativa de Neil Gaiman. Coraline é um filme visualmente deslumbrante e maravilhosamente divertido. Foi isso que ele disse. Teve 73% de aprovação. A história é de autoria do renomado Neil Gaiman. Coraline conta a história de uma menina solitária em um mundo perigoso estranhamente semelhante ao dela. Vemos a protagonista lutar contra as forças do mal que querem mantê-la, mas ela aos poucos encontra a confiança dentro de si mesma para derrotar seus demônios interiores. Os escritores do roteiro do filme fizeram várias alterações no material de origem. Eles alteraram os personagens, o cenário, até mesmo o enredo. Tanto que tem gente postando no TikTok esse tempo atrás de personagens de fundo que nunca apareceram no filme. São 3, se não me engano. Também foi acrescentado um personagem principal, Phoebe. O diretor, Henry Selick, garantiu que o mundo de Coraline teria realidades infinitas, dando aos fãs total liberdade para especular. Eles vêm fazendo isso durante anos, meu amigo. Tanto que há algumas teorias. A primeira teoria, que até faz sentido, o Bobsky, o vizinho da Coraline, estava em Chernobyl. Bobsky é o vizinho russo de Coraline. Ele gosta de ratos, além de outras esquisitices gerais. A sua dieta inteiramente é a base de beterraba. Sua pele também é tínida da cor azul. Olhando superficialmente, parece que foi simplesmente uma decisão criativa. No entanto, o usuário do Reddit, Bonkers303, tem outra teoria. Após a inspeção mais detalhada, Bobsky usa uma pequena medalha em seu peito, contendo o termo 4A3C. Essa medalha foi concedida a indivíduos que ajudaram na ocorrência de Chernobyl. A medalha possui nos detalhes 3 gotas de sangue, possivelmente indicando o nível de radiação a que foi submetido. As teorias são no que se refere ao seu envolvimento em Chernobyl, e que isso pode ser o verdadeiro motivo de sua pele ficar na cor azul, ou ser da cor azul. Beldam teve um filho? A Beldam é uma personagem com sua história cheia de mistérios. No final do filme, o público não consegue entender bem quem ela realmente é. As teorias perguntam, em sua maioria, como ela veio morar no Palácio Rosa e por que ela ataca apenas crianças. Bom, a resposta é simples. Crianças são fáceis de manipular. Os adultos seriam capazes de interpretar a Beldam com muito mais facilidade. Mas ainda existem outras teorias. O canal de The Terrorizer no YouTube fala que a pintura de The Bored Blue Boy não é apenas uma referência de Blue Boy, de Thomas Gamport, e na verdade o filho falecido de Beldam. Isso automaticamente explica que Beldam morou em algum momento no Palácio Rosa, vivendo lá com seu filho antes de sua morte. Sendo assim, a Beldam pode caçar crianças para tentar recapturar o filho que ela perdeu. Isso explicaria por que The Bored Blue Boy repentinamente parece feliz no outro mundo. Bom, algo que dá para entender nessa teoria aqui tem muitas falhas, mas pelo menos o que deu para entender com o que o Imaginago falou, pelo menos eu vou basear isso aqui na teoria do Imaginago. Ela é basicamente uma das bruxas que protegem a floresta, simples e prático. Porque ela precisa das almas? Ela precisa das almas para praticamente sobreviver. Sem as almas basicamente, quando ela come as almas, ela ganha mais tempo de vida. Resumindo, seu alimento que sua fonte de vida, basicamente. Outra teoria é que a Mrs. Pink e a Miss Forceblight sabiam sobre as crianças perdidas. As personagens Mrs. Pink e Miss Forceblight são atrações de longa data no Pink Palace, ou Palácio Rosa. As atrizes envelhecidas junto com sua matilha de cães vivos e falecidos servem como mentores e conselheiros improváveis para Coraline.
No YouTube, a criadora de conteúdo Fangirl especulou que cada data em seus potes de caramelo corresponde a um ano que uma criança desapareceu. Quando a Coraline conhece as crianças fantasmas no outro mundo, o estilo de se vestir a cada criança parece corresponder a uma das 3 datas que marcam o caramelo. É por isso que o pote de caramelo de Coraline ainda não tinha. É por isso que o pote de caramelo da Coraline ainda não tinha uma data. E isso faz todo sentido no mundo. A mesma teoria também explicaria a atitude indiferente que as atrizes têm no decorrer do filme, porque não é a primeira vez que elas veem uma criança desaparecer. Embora possam não parecer ter idade suficiente para ter estado presente no Palácio Rosa por um período tão longo, é possível que não envelheçam em um ritmo normal. Talvez elas sejam muito mais poderosas do que parecem. Será? Não sei. A outra teoria que muita gente fica pensando é que a Beldam venceu no fim. A teoria que foi mais perturbadora sugere que Beldam poderia ter vencido, deixando Coraline presa no outro mundo. Essa teoria também vem da Fangirl do YouTube. Os teóricos apontam que para a cena no final do jardim, que assemelha muito a sua contraparte no outro mundo, Coraline também consegue ver seus pais em um espelho no Palácio Rosa verdadeiro, enquanto eles estão presos em seu globo de neve. Será que a Beldam realmente teria poderes para trazer essa imagem de fora do outro mundo? Também é estranho que um filme tão escuro pudesse terminar tão feliz, com todas as pontas soltas, amarradas. O desaparecimento do gato da placa do Palácio Rosa mostra que a magia ainda existe no mínimo. No mínimo curioso. Essas teorias desaparecem nos fóruns, sempre sendo alimentadas por fãs. Bom, essa teoria já tem uma resposta, acho que até mais normal. O gato ele consegue entrar no mundo? Consegue. Mas a Beldam venceu no fim? Não venceu no fim, porque ela estava se desfazendo basicamente. Mas por que raios o gato consegue entrar no outro mundo se a Beldam tá morta? Eu vou explicar no motivo mais fácil do mundo. A Beldam precisa de alma para entender. Se ela não teve a mão da Coraline, ela não tá viva. Entendido? O outro mundo, ele já existia antes da Beldam. Ele já tava lá. Talvez seja por isso que a Coraline, ela entrou pela porta e não se jogando do poço. Doido, né? Doideira. Bom, mas fora isso, tem uma coisa que a gente precisa falar. E o gato? O gato é um dos personagens principais na história e é dublado pelo Keith David. Nossa, que voz linda do caramba. Bom, basicamente no filme, ele aparece e desaparece à vontade. Ele tem a capacidade de falar no outro mundo e também no nosso mundo. Ele não fala só lá. Tanto que ele fala, o que você é? Eu sou só um gato, só isso. Tanto é que ele não tem nome, mano. Ele só aparece no livro do filme e fala pra Coraline. Bom, agindo com sua orientação pessoal, ele segue a Coraline em ambos os mundos. No outro mundo, no entanto, ele tem a capacidade de falar, mas também fala no mundo normal. Entretanto, ao longo do tempo, ele parece ficar mais ligado a ela. Como o alegado por Rybe, o gato é selvagem, foi o apelido de Coraline, como um gato covarde. Algo que ele odeia com intensidade. O gato ele tem basicamente a capacidade de aparentemente desaparecer e reaparecer. Bom, isso na verdade nunca foi abordado no filme, como sua natureza sobrenatural é fortemente implícita, ao invés de ser descrita sem rodeios. A única indicação verdadeira de sua natureza enigmática é no final do filme, onde ele desaparece por andar atrás de uma placa e não reaparece do outro lado. Cara, no livro, o gato ele implacava que ainda mais para ser uma espécie de entidade sobrenatural, ele parece compreender a natureza do outro mundo, em todos os detalhes, incluindo a sua história e a terrível verdade por trás da fachada. Embora ele mantenha a maior parte dessa informação para si mesmo, fazendo revelar só alguns fatos para Coraline. E sim, ele entendia outro mundo, ele tinha noção do que fazer. Tanto que os gatos, quando eles são seres enigmáticos. Tanto que na época das bruxas, que é a época da Beldam, os gatos eles eram usados para encontrar bruxa. Tanto que algumas mulheres naquela época eram queimadas por gato achar a casa dela, porque acharam que eram bruxas. Porque só bruxas tinham gato naquela época. Outra característica que ele tem em ambos os meios é o conhecimento das entradas secretas para o outro mundo. Quando as passagens aparecem através dos atos da outra mãe, ele perde uma grande dose de confiança. A outra mãe odeia gatos, o que significa que os dois são arqui-inimigos. No livro, seu conhecimento implica que ele é tão antigo tanto quanto a própria outra mãe. Porém, o antigo que pode ser é que ele serve como um contador natural para ela. Entanto, o filme, quanto a novela, ele dilacera os olhos da outra mãe em uma tentativa de ajudar a Coraline a escapar. Com os olhos do fantasma, em ambos os casos, o gato sobrevive.
Mas o que deixa mais claro, o gato ele conhece praticamente o outro mundo completo. Tanto que ele diz também que o gato, eles são seres sobrenaturais. Antigamente, os gatos eles eram usados para encontrar bruxas, porque o gato geralmente ficava na casa de bruxa, porque era um que acertava as coisas. E a Belda não gosta do outro gato, porque basicamente ele entrega onde tem bruxa. Ele sabe onde tem as coisas, ele entende essas coisas, porque o gato fica vendo as coisas que a bruxa faz. Deu pra entender? Bom, fora isso, o vídeo ficando por aqui. Um beijo pra vocês, até mais, bye bye. Alguma coisa tá errada. Não era pro velho poço estar aqui? Aqui não tem nada. É a parte vazia deste mundo. Ela só fez o que sabia que ia impressionar você. Mas por quê? Por que é que ela me quer? Ela quer alguma coisa para amar, eu acho. Alguma coisa que não seja ela. Ou talvez ela amasse só ter algo para comer. Pra comer? Isso é ridículo. Mães não comem filhas. Eu não sei. Você tem gosto de quê?